José do Egito. O domínio próprio, a resiliência e a grandeza real. Se existe uma história na Bíblia capaz de ensinar a um homem moderno como se levantar, se manter firme e crescer em meio às adversidades, essa história é a de José. A vida de José não é apenas um relato espiritual, é um verdadeiro manual sobre disciplina, autocontrole, resiliência emocional e grandeza de caráter. Ele nos mostra que o homem não se forma quando tudo dá certo, mas quando tudo parece dar errado. José começa sua história em uma posição privilegiada. Ele era amado pelo pai, tinha sonhos grandes e um futuro promissor. Mas essa posição rapidamente se transforma em alvo de inveja, ódio e rejeição. Seus próprios irmãos, aqueles que deveriam protegê-lo, o traem. E essa dor é profundamente atual. Muitos homens carregam feridas causadas por rejeição familiar, abandono emocional, comparação constante e falta de apoio. Essas feridas, quando não tratadas, costumam se transformar em raiva, amargura ou autossabotagem. Mas José faz algo raro. Ele não permite que o ódio dos outros defina quem ele é. Ele não constrói sua identidade com base na rejeição que sofreu. Essa é a primeira grande lição de masculinidade da sua história. Um homem não pode permitir que a opinião de pessoas feridas, invejosas ou imaturas determine o seu valor. Quando o homem entrega sua identidade à aprovação dos outros, ele se torna fraco. Quando ele constrói sua identidade internamente, ele se torna inabalável. Vendido como escravo, José perde tudo de uma vez. Família, liberdade, segurança, dignidade e futuro parecem desaparecer. É uma queda abrupta, injusta e traumática. Hoje, muitos homens passam por perdas semelhantes. Um emprego perdido, um casamento que acaba, uma reputação destruída, uma crise emocional profunda. Nessas horas, muitos se quebram por dentro, se tornam cínicos, violentos ou desistentes. Mas José escolhe um caminho diferente. Ele não afunda, ele se adapta. Ele entende algo que poucos homens entendem. A posição pode mudar, mas o caráter permanece. Ao chegar à casa de Potifar, José não trabalha como escravo derrotado. Ele trabalha como homem íntegro. Ele faz o melhor possível, mesmo quando ninguém parece valorizar. Ele não reclama da injustiça, não se vitimiza, não se entrega ao ressentimento. Ele cresce, ele melhora, ele se desenvolve. Isso revela uma verdade essencial sobre masculinidade. O homem não é definido pelo lugar onde está, mas pelo comportamento que escolhe ter. Homens fortes não esperam condições ideais para agir corretamente. Eles agem corretamente porque isso faz parte de quem eles são. É por isso que José sobe na vida. Não por sorte, não por favoritismo, mas por causa de dois pilares sólidos: competência e caráter. José faz o que precisa ser feito no mais alto nível. Ele aprende, observa, executa e assume responsabilidades. Ele se torna confiável. E, ao mesmo tempo, ele nunca negocia seus valores. Ele não sacrifica princípios em troca de conforto. Essa combinação é rara, mas poderosa. Competência sem caráter gera destruição. Caráter sem competência gera estagnação. José tem os dois. Então vem o teste mais difícil de todos: a tentação. A esposa de Potifar tenta seduzi-lo repetidas vezes, e aqui vemos uma força que poucos homens desenvolvem hoje: a força de dizer não. José entende que alguns riscos não se enfrentam, se evitam. Ele foge da tentação como um guerreiro foge de uma emboscada. Ele não negocia, ele não brinca, ele não se expõe desnecessariamente. No mundo moderno, muitos homens caem porque acreditam que conseguem controlar o fogo enquanto brincam com ele. José nos ensina que autocontrole não é fraqueza, é inteligência. Domínio próprio é um dos maiores sinais de grandeza masculina. Um homem que não domina seus impulsos sempre será dominado por eles. Por causa de sua integridade, José é injustamente preso. E aqui surge outra verdade dura da vida. Às vezes, você paga um preço alto por fazer a coisa certa. Nem toda escolha correta traz recompensa imediata. Às vezes, ela traz dor, solidão e injustiça. E é exatamente nesse ponto que muitos homens desistem de ser íntegros. Mas José, mais uma vez,
escolhe permanecer inteiro. Na prisão, ele não se torna amargo. Ele não se fecha. Ele não perde sua sensibilidade. Mesmo ferido, ele ajuda outros. Mesmo esquecido, ele serve. Mesmo limitado, ele cresce. Ele continua usando seus dons. Ele continua se desenvolvendo. Ele continua sendo quem ele sempre foi. Isso é resiliência masculina. Não é ausência de dor, mas capacidade de continuar apesar dela. Não é fingir que nada aconteceu, mas não permitir que a dor destrua o caráter. José mostra que o homem maduro não permite que as circunstâncias o transformem em alguém pior. Ele escolhe se tornar alguém melhor. Anos se passam, e José é esquecido na prisão. O tempo corre. O silêncio se prolonga. E aqui existe outra lição profunda. O processo de Deus nem sempre respeita o nosso relógio. Muitos homens se frustram porque acham que já sofreram demais, esperaram demais, foram fiéis demais. Mas José permanece firme. Ele entende que maturidade também é saber esperar sem se corromper. E então, no tempo certo, tudo muda. José é chamado para interpretar os sonhos do faraó. Em um único dia, ele sai da prisão para o palácio. Em poucas horas, ele se torna governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo. Essa virada não é sorte, é o acúmulo de caráter, disciplina e preparo ao longo dos anos. E o momento mais alto de sua masculinidade não está no poder que recebe, mas na forma como o usa. Quando José reencontra seus irmãos, aqueles que o traíram, humilharam e venderam, ele tem poder absoluto para destruí-los. Ele poderia se vingar, poderia humilhar, poderia revidar, mas ele escolhe perdoar. Esse é o ponto mais alto de um homem, quando ele tem poder, mas escolhe sabedoria. Quando ele pode se vingar, mas escolhe a paz. Quando ele poderia repetir o ciclo de dor, mas escolhe encerrá-lo. José entende algo que poucos entendem. Vingança aprisiona, perdão liberta. José não é apenas uma história de superação. Ele é uma história de masculinidade integral. Um homem que domina a si mesmo, domina a vida. Um homem que suporta o processo, vive o propósito. Um homem que controla pensamentos, emoções e impulsos se torna verdadeiramente imparável. A vida de José nos lembra que a grandeza real não está em subir rápido, mas em permanecer íntegro durante a subida. Não está em chegar longe, mas em não se perder no caminho. Não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo todos os dias. Se curtiu, deixa seu like e se inscreve no canal para mais vídeos assim. Valeu!